texto diz o seguinte: ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleita com gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu dei como testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele e torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. O 13. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Amém? Amados, é um texto maravilhoso. O profeta Isaías, ele foi enviado por Deus, ele foi chamado por Deus para profetizar uma nação que já havia algum tempo estava desagradando a Deus. Os caminhos, as escolhas daquele povo, a nação de Israel, a Jerusalém, que era a cidade, a capital, já não obedecia, já não confiava mais nesse Deus, o Deus que os salvou, o Deus que os tirou da escravidão. Então Isaías, ele é levantado para falar para esse povo, para dizer que se eles não se arrependessem, se eles não mudassem a sua atitude, se eles não retornassem aos caminhos corretos que Deus havia chamado, eles padeceriam, eles seriam vencidos por outras ações, seriam levados como cativos. E assim, a promessa, o aviso de Deus se cumpriu. Aquele povo que estava duro no seu coração, que não retornou, que não reconheceu o seu erro, a nação que outrora Deus havia chamado, havia levantado, havia escolhido para si, estava sendo vencida, foi vencida e foi levada cativo. E nós sabemos que o cativeiro babilônio, ele foi para aquele povo algo muito difícil. Afinal de contas, eles precisaram e tiveram perdendo tudo na sua vida. Tudo o que haviam construído, tudo o que haviam conquistado. Mas Deus restaura esse povo. Deus restaura essa nação. Deus permite que eles retornem para a sua terra. Retornem para Jerusalém. E dessa forma que pudessem
novamente servir a Deus. E o livro de Isaías, ele nos conta toda essa história, até mesmo depois disso, depois do cativeiro. A partir do livro, do capítulo 40, o que nós vemos é algo que foi escrito, que foi proclamado, que foi profetizado no período pós-babilônico. No período em que aquela nação, eles pudessem reconhecer que Deus teve misericórdia deles. E o que nós temos aqui, o que nós lemos, ele é um texto messiânico. Isaías, nós conhecemos muito do seu texto e sabemos que ele profetizou várias coisas a respeito de Jesus, a respeito daquele que nós conhecemos hoje como nosso Salvador. Mas naqueles dias, naquele período, naquele tempo, aquele povo não sabia disso. Não sabia que haveria de vir um homem que salvaria toda a terra, não somente um povo, mas toda a terra. E nós temos esse texto, amados, maravilhoso. E nós conhecemos a história de Cristo. Nós estamos hoje desfrutando aquilo que foi proclamado, que foi profetizado há tanto tempo. Isaías, ele escreveu, ou melhor, ele esteve nessa terra, esteve falando ao povo por volta de 700 a 500 anos antes de Cristo. E hoje nós vemos as promessas, aquilo que Deus o chamou, que Deus levantou, que Deus pediu para que o profeta dissesse, sendo cumpridas em nosso meio. E hoje nós sabemos e reconhecemos que Jesus, ele é o único caminho, ele é a oportunidade máxima que nós temos em um mundo corrompido. E nós somos gratos, amados, por esse chamado. Amém? Sabendo de tudo isso, sabendo que esse é um texto messiânico, é um texto, é uma promessa para aqueles que creem no Messias, aqueles que confiam no Senhor. E hoje nós, no nosso cotidiano, no nosso mundo contemporâneo, nós temos falado muito a respeito de política em geral. Não é meu tema central, mas nós temos falado muito sobre o capitalismo, sobre aquilo que nós podemos adquirir, sobre aquilo que nós podemos conquistar. E o capitalismo é exatamente isso, é você ter livre iniciativa para adquirir algum bem, para acumular alguma riqueza que seja sua, que você tenha conquistado. E as pessoas que vivem desse modo, nesse regime, consomem e compram coisas que satisfazem a sua vontade. Nós temos nossos bens, nós adquirimos nossas coisas, aquilo que é nosso desejo, e nós acumulamos essas riquezas. Nós temos isso para nós. No nosso meio, nós sabemos que existem pessoas que são, digamos, mais abastadas, têm uma maior riqueza, e essas pessoas compram muito, adquirem muitas coisas. E há outras pessoas que já não têm tanto poder aquisitivo, mas que mesmo assim quer adquirir, acumular, quer comprar. Quem de nós, às vezes, nunca sonhou com, ou quis um celular novo, né? Um celular do ano. É o que nós queremos, é o que nós desejamos. Há pessoas também que têm uma compulsão por compra. Isso é até tratado como um transtorno. É o comprador compulsório, aquela pessoa que, mesmo sem precisar de tal coisa, mesmo sem precisar de algum item, ela acaba comprando, só pelo simples prazer de comprar, pelo simples prazer de adquirir. E nós sabemos que isso, amados, vem acontecendo desenfreadamente em nossa sociedade. O homem, ele quer adquirir coisas que satisfaçam a sua vontade, satisfaçam o seu desejo, satisfaçam aquilo que ele nem mesmo sabe que tem falta. Porque se há uma coisa que nos completa, se há uma coisa que nos falta, é a palavra de Deus, é a pessoa de Jesus Cristo em nossas vidas. Nós vemos essas compras, essas aquisições desenfreadas
numa busca incessante para que possam preencher um vazio que não pode ser completo, não pode ser preenchido por coisas mundanas. Há pessoas que adquirem cada vez mais coisas, que adquirem mais riqueza, que passam por cima de outras pessoas para satisfazer, para se completar, para se preencher, para ver se de alguma forma esse vazio que nós sentimos como humanos, como carne, se de alguma forma esse vazio ele é completo, ele é preenchido. Mas isso não acontece porque só o que pode ser preenchido nesse espaço é a devoção, é a entrega ao Senhor. É viver e entregar a sua vida para Jesus Cristo. E é a respeito disso que no início nós começamos a ler. Logo no versículo 2, o texto diz o seguinte: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleita com gordura. Em algumas versões dizem: a vossa alma se deleita com coisas deliciosas. Então por que gastar dinheiro com aquilo que não é pão? Com aquilo que de fato não alimenta? Por que gastar ou se esforçar por aquilo que não tem valor nenhum? É isso que no início o profeta começa a falar. Esse texto ele vem nos ensinar que há algo importante para nossas vidas, algo que não pode ser substituído por nada. É algo que nós recebemos e nós não compramos, assim como diz no versículo 1. Ele diz o seguinte: a vós todos que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro, sem preço, nem vinho, nem leite. É algo que não pode ser adquirido pelo esforço humano. Por mais que a pessoa ela tenha riqueza, ela não consegue comprar a sua salvação. A própria palavra de Deus diz isso. É algo que o esforço humano não pode adquirir. É algo que o dinheiro não compra. E é a coisa mais valiosa desse mundo. Então nós temos esse entendimento, nós sabemos que isso é precioso para nossas vidas. E nós glorificamos a Deus por isso. E qual é a prerrogativa? Qual é a condição para você receber isso? Ele fala no início: tende sede. A vós que tende sede. Não basta você somente querer. Você precisa ter sede. Sede do Senhor. No momento de extrema sede, a gente é capaz de fazer tudo. Não importa o lugar que a gente esteja. Não importa se eu estou fazendo ou ocupado com outra coisa. Aquela sede que vem, que o meu corpo precisa dessa água, eu não consigo mais me conter e ficar parado. Eu preciso buscar. Eu preciso adquirir. Então a condição, amados, para que você receba dessa água, para que você sacie essa sede, é que você tenha sede primeiro. Você precisa querer. Você não vai conquistar, nós não vamos conquistar isso com o nosso esforço próprio. Mas a nossa vontade, a vontade do Espírito, aquele que comunica com o que é santo, isso é que vai nos saciar, vai nos permitir saciar a nossa sede. O texto, ele nos relata, e eu estive lendo a princípio, e a princípio nós não, numa primeira leitura, num texto como esse, a gente não adquire o entendimento, ou não entende completamente de uma hora para outra. É preciso se debruçar, é preciso analisar, é preciso meditar. E eu perdi a conta das vezes que eu li esse texto. Eu lia todo ele e tentava extrair alguma coisa. Mas chegou um momento em que o Espírito Santo começou a falar comigo. Que o Espírito Santo começou a revelar coisas que a princípio eu não conseguia ver. Mas que isso me mostra o quanto nós precisamos de Cristo. O quanto nós somos agraciados por ter essa oportunidade de servir a Deus. Não é algo que pode ser comprado, como eu falei, não é algo que pode ser adquirido com o nosso esforço, com o nosso dinheiro,
por mais que nós tenhamos, é algo, como ele falou, que é de graça. É algo que não precisa de dinheiro, que não precisa de esforço humano. Ela até comenta depois disso: por que vocês estão se esforçando por coisas que não têm valor nenhum? Por que vocês estão gastando o seu dinheiro com aquilo que não de fato alimenta? Com aquilo de fato que não tem importância nenhuma? Volte seu caminho para aquilo que é de maior valor, aquilo que realmente vai satisfazer, aquilo que vai matar a sua sede, aquilo que vale a pena você trabalhar, vale a pena você empenhar. É dado de graça, amados. Em Mateus, no capítulo 6, verso 19 ao 21, diz o seguinte: não junteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem. Os ladrões não minam, nem roubam, porque onde estiver, isso aqui é muito importante, onde estiver o vosso tesouro, aí está também o seu coração. Se nós estamos colocando nosso coração naquilo que não tem valor, naquilo que não é importante para a nossa vida espiritual, nós estamos desperdiçando recursos, desperdiçando tempo. Se o nosso coração ele está no Senhor, o empenho em buscar o Senhor é maior. Se o meu coração está naquilo que realmente tem valor na obra, é onde o meu esforço está sendo aproveitado. É onde o meu trabalho está sendo, de fato, sendo valorizado, tendo algum valor. É onde está o nosso coração, amados. Nós temos que observar a respeito disso. Se esse vazio que nós temos, ele está sendo preenchido, buscamos preencher por coisas que, mesmo adquirindo tudo quanto nós desejamos, não é suficiente para preencher isso. A prova disso, nós analisamos muitas pessoas que são ricas, que têm muito poder, que têm muito dinheiro, podem comprar tudo o que desejar, mas mesmo assim, mesmo tendo tudo à mão, tendo qualquer oportunidade, são pessoas vazias, são pessoas que sofrem de problemas de depressão, são pessoas que andam tristes, são pessoas que não desfrutam da alegria verdadeira, não é verdade? Muitas pessoas têm tudo, às vezes nós desejamos ter uma vida melhor, e aquela pessoa que tem essa vida melhor, ela não tem de fato a alegria que nós temos, a alegria de servir ao Senhor, a alegria de ter a salvação garantida. A alegria que nós temos, amados, não pode ser substituído por nada. Se nós garantimos isso primeiro, tudo que vem depois é secundário. Tudo que vem depois é aquilo que o Senhor nos proporciona. Mas se colocarmos o Senhor a início de tudo, colocarmos o nosso coração nisso, é de onde vem a verdadeira alegria, é de onde nós somos preenchidos. A lacuna que nada pode preencher, nada pode completar, nós temos isso no Senhor Jesus. Nós temos isso quando nós entregamos a nossa vida, os nossos caminhos a Deus. Nós vivemos segundo a sua vontade, segundo o seu desejo. E, de fato, nós sentimos essa falta. Se me permitem exemplificar, é semelhante a um jogo de quebra-cabeças. Uma vez eu comprei um quebra-cabeças e eu não lembro agora quantas peças tinha, mas eram bastante. Eram de 500 a 1000 peças, mais ou menos. E ali eu comecei a montar e queria terminar logo. A gente tem pressa para concluir, né? É algo difícil. E eu comecei a montar e havia lados da figura que era muito fácil. Você identificava a peça, essa peça é daqui, então você encontrava e encaixava ali. Mas aconteceu um momento em que eu já estava terminando e faltava só a parte do céu. E a parte do céu não tinha nuvens, não tinha figura, era só o azul. Aí eu pensei, poxa, e agora como é que eu vou achar essas peças? Porque o encaixe, ele tem que ser perfeito. Então eu fiquei ali um bom tempo
E gastei muito tempo naquilo que era aparentemente fácil. Naquilo que faltava pouco, era só encontrar o encaixe. Mas quando nós não sabemos, de fato, a figura que vem, o encaixe perfeito, fica mais difícil concluir. É assim Deus em nossas vidas. Esse encaixe que vem de Deus, essa peça que falta do nosso quebra-cabeça, às vezes nós não reconhecemos, nós não sabemos de onde vem. É normal para o homem pensar que adquirindo coisas e mais coisas ele vai satisfazer a sua sede, mas não é isso que acontece. E quando muitas pessoas encontram Jesus na sua vida, elas sabem que aquilo que faltava, é aquilo que faltava na minha vida, é aquilo que faltava para que eu pudesse ser de fato feliz. É isso que acontece quando nós encontramos Jesus, irmãos. A peça que faltava em nossas vidas, ela é preenchida. Tudo que vem depois é bênção. É Deus que proporciona. É Ele que acrescenta em nossas vidas. Então, portanto, amados, nisso tem a ver com o nosso desejo, a nossa vontade de saciar aquilo que nos falta. Saciar, ou melhor, preencher essa lacuna que nos falta. E qual é a consequência disso? Na parte B do verso 2, nós já podemos notar como acontece com o que nós adquirimos quanto a isso. E diz o seguinte: ouve-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleita. O que ele pede, o que o profeta está falando é que nós possamos ouvir atentamente. Não é somente ouvir, porque há uma diferença entre ouvir e escutar. Ouvir é você só ouvir alguma informação, é só você identificar que alguém está falando, identificar algum barulho. Mas quando você escuta de fato, você está decifrando a mensagem. Você está entendendo o que ela está falando. Você começa a achar significado naquilo que você está escutando. Então, ouvir atentamente é exatamente isso. Escutar a voz de Deus. Escutar o Espírito Santo quando fala conosco. No versículo 3 ele continua: inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Nós conhecemos a história de Davi e sabemos que ele foi um homem muito abençoado por Deus. E se nós queremos adquirir bênçãos e proximidade com esse Deus, nós devemos atentar os nossos ouvidos, inclinar os nossos ouvidos a esse Deus, inclinar os nossos ouvidos a essa mensagem, a essa palavra de vida. O que ele pede é: inclinar os seus ouvidos, ouvir atentamente. Dessa forma nós estaremos fazendo um concerto perpétuo. Eu vou me comunicar com você e você comunicará comigo. Essa é a consequência para aqueles que têm sede, para aqueles que buscam a Deus, para aqueles que adquirem as promessas do Senhor, tomam para si. Essas são de fato as promessas maravilhosas que nos enchem de alegria. E o tema para essa mensagem, da qual eu escolhi, eu escolhi na verdade o título como sendo a oportunidade única. Oportunidade única. E talvez isso se retrate bem no verso 6, que diz o seguinte: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Talvez quando eu li esse texto e você ouviu,
Talvez você tenha imaginado, já tido uma noção do que eu iria falar. O irmão vai falar a respeito de quão é importante louvar o Senhor, que o tempo é curto, que nós temos que aproveitar a oportunidade. E exatamente é isso que o texto fala. O texto também fala disso. Mas eu consegui identificar algo a mais, algo que acrescentasse esse texto, que acrescentasse esse versículo. Esse é um versículo conhecido. Nós conhecemos, é fácil de decorar, ele é curto. Mas é um versículo, é uma frase que está inserida dentro de um contexto. Nós podemos extrair mais coisas daqui. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Invocar-o enquanto está perto. Quando você lê esse versículo, somente ele, isoladamente, você tem essa impressão, né? Essa impressão de urgência, de que é necessário ter dedicação, porque o tempo ele é limitado. Isso me lembrou algo que eu estava estudando para uma prova uma vez. Era uma matéria que falava de vendas, de negociação. E essa matéria dizia a respeito desses gatilhos mentais. São artifícios, são habilidades que servem para as pessoas serem motivadas a adquirir, a comprar, digamos assim. Então, quando você vê uma propaganda na televisão que fala, olha, 50% de tal produto enquanto durar o estoque. Você tem essa noção, essa impressão de que se você não aproveitar essa oportunidade, ela será perdida. O Alan é vendedor. O Alan é vendedor. Ele sabe muito bem como é que é isso, né? Mas quando sai uma promoção, olha, é por tempo limitado. Deixa essa sensação de urgência, que a oportunidade, se ela não for aproveitada agora, ela vai ser perdida. Esse versículo lido isoladamente nos dá essa impressão. Nós podemos adquirir, nós podemos aprofundar cada vez mais nesse versículo, porque quando ele fala enquanto for possível, enquanto está perto, enquanto se pode achar, ele dá a impressão de tempo. Há um tempo em que é possível buscar ao Senhor, em que é possível aproveitar e desfrutar das bênçãos que Ele promete. Mas houve um tempo em que não era possível, um tempo anterior que não estava acessível buscar a Deus abertamente. E haverá um tempo depois disso que também não vai ser possível buscar a Deus. E aí talvez você esteja pensando nesse momento, mas é exatamente isso que o texto está dizendo. É a urgência. Se eu não aproveitar essa oportunidade, eu vou perder. Mas nós esquecemos, amados, que dentro desse tempo, desse enquanto, a palavra enquanto, ela significa tempo decorrido. E nós estamos vivendo exatamente nesse tempo, nesse enquanto. É a oportunidade que nós temos. É o benefício que nós temos. Nós somos tão agraciados por viver esse tempo em que Deus, Ele está acessível para nós, que talvez por tanto ouvir isso, ou tanto falar disso, nós perdemos essa noção de importância, de benefício de fato que nós temos, de aproveitar essa oportunidade. Eu vou ilustrar mais um pouco. Imagine que você precisa fazer uma viagem. E nessa viagem você precisa pegar um ônibus. E aquele ônibus ele vai estar disponível ali das 10 horas até as 10h30. Se você chegar lá antes das 10, você não consegue embarcar. O ônibus não chegou. Se você chegar depois das 10h30, você também não consegue embarcar. Mas se você estiver lá no horário, você vai conseguir embarcar. Não vai? Você vai conseguir acessar. Houve uma época e o profeta Isaías, ele não viu isso acontecer. Uma época em que acessar o Santo dos Santos, acessar o lugar santo, ter
esse convívio real com Deus, ter essa liberdade de falar com Deus, não acontecia. Mas com a vida de Cristo, com a morte, o seu sacrifício, o texto fala, a Bíblia fala que o véu ele foi rasgado de cima a baixo. E essa barreira que acontecia, esse bloqueio que havia para falar diretamente com Deus, para acessar os santos dos santos, para receber da sua glória, não existe mais. Nós hoje, nós somos agraciados, amados, nós somos beneficiados porque nós temos esse acesso. Não há mais bloqueio que nos limite a estar longe de Deus, a estar longe do Senhor. Nós temos a oportunidade de aproximar cada vez mais dEle. E nós não aproveitamos dessa oportunidade. Às vezes nós queremos preencher aquilo que achamos que vai nos satisfazer com outras coisas. Mas aquilo que de fato tem valor vem de Deus. Aquilo que de fato vai saciar a minha sede, vai preencher o meu coração, o meu vazio vem de Deus. E nós temos nesse período, nós temos esse acesso. Nós somos beneficiados dessa forma. Então é tempo de entregarmos o nosso coração, colocar o nosso coração nisso, porque nós vamos desfrutar de glórias ainda mais maiores, se nós colocarmos diante de Deus, se nos colocarmos o nosso coração de fato, viver para esse Deus, buscar cada vez mais desse Deus. Porque é o tempo que isso é permitido. Viver no enquanto não se aplica somente nessa urgência de buscar a Deus, nessa urgência de tempo limitado, mas ela implica nesse benefício que nós temos, nessa oportunidade que nós temos. É por isso que se trata de uma oportunidade única, porque depois que esse período acabar, depois que esse tempo, esse enquanto acabar, não será mais possível. Não terá mais acesso a Deus. Por isso que nós somos beneficiados, nós somos agraciados. E nós nos alegramos demais por isso, amados. Por ter essa oportunidade de louvar a Deus, de buscar a sua verdade, a sua vontade. Hoje, o Evangelho ele já foi pregado em, podemos dizer, todas as nações. Há dificuldade em proclamar o Evangelho em alguns lugares que são fechados, mas o Evangelho ele continua avançando. A mensagem de boa nova continua avançando, continua conquistando os corações. Nós estamos reunidos hoje aqui, nós que entendemos que Jesus é o nosso Salvador, nos reunimos para louvar o seu nome. Mas hoje quantas igrejas não estão abertas? Quantas igrejas não estão com seus fiéis? Quantas igrejas não estão proclamando a palavra de Deus? Em que os irmãos eles se reúnem para louvar, para glorificar, para agradecer e bendizer a Deus. Há muito campo, amados, em que nós podemos semear. Nós podemos plantar a semente do Evangelho. São vários cristãos, vários evangélicos, vários crentes, mas ainda há espaço para mais. Ainda há oportunidade para que mais pessoas entendam que Jesus é o verdadeiro caminho, que essa oportunidade ela não pode ser perdida. Afinal de contas, ela é única. Ela precisa ser aproveitada, precisa ser desfrutada. E o nosso papel enquanto cristãos, enquanto seres viventes, que entendemos essa mensagem, é proclamar essa verdade, é fazer com que o Evangelho ele se espalhe, ele alcance, ele conquiste cada vez mais corações. Esse é o nosso chamado, queridos. É isso que precisamos nos atentar, porque o Evangelho ele é uma palavra maravilhosa. E ele causa naquele que aceita, naquele que entende, naquele que busca, naquele que tem sede, uma mudança, uma alteração de vida, uma mudança no seu pensamento,
uma mudança no seu comportamento. E o texto que nós lemos também fala disso. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. Essa mudança, ela nos permite, na verdade, sermos encaminhados, digamos assim. No verso 8, o profeta diz o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus, Ele planeja com antecedência. Ele é conhecedor de tudo, Ele sabe de tudo. Então os pensamentos dele são muito maiores, é muito maior do que o nosso. Assim como ele compara, os meus pensamentos são mais altos do que o céu, são altos como o céu, e são diferentes dos seus pensamentos, são diferentes dos seus caminhos. Na quinta-feira, o que nós testemunhamos aqui no testemunho, testemunhamos no testemunho é massa, né? Nós vemos aqui no testemunho da irmã Miriam, foi exatamente isso. Ela recebeu uma promessa do Senhor que ela haveria de receber uma bênção. Haveria de receber algo que não seria pelo esforço próprio, mas viria da parte de Deus. Isso foi feito há décadas. Foi feito há tanto tempo. O pensamento dela era de, como ela falou, era de adquirir algo antes, de conseguir algo antes. E até tentou pelo esforço próprio adquirir esse bem. Mas depois disso, o que Deus fez foi muito maior. Foi muito maior do que o pensamento que ela tinha. Muito maior do que os caminhos que ela queria trilhar. Então, quando Deus fala que os seus pensamentos são maiores do que os nossos, que os seus caminhos são maiores do que os nossos, cabe a nós confiar nesse Deus. Confiar porque Ele sabe melhor o que vai ser melhor para mim. O que vai de fato ser para mim eficaz. O que vai me deixar cada vez mais dependente dEle. Porque nós queremos trilhar os nossos caminhos. Nós queremos buscar e nós queremos satisfazer as nossas vontades. Mas se dedicarmos às nossas vontades no Senhor, se entregarmos os nossos desejos no Senhor, nós não seremos desabrigados, nós não seremos, melhor dizendo, me fugiu a palavra agora, nós não seremos decepcionados, porque os caminhos deles são maiores, os caminhos deles são melhores. Essa mudança, amados, que acontece na nossa vida, quando nós buscamos de fato, nós temos a sede, nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Essas promessas que são dedicadas a nós, que são entregues a nós, para aquele que tem sede, para aquele que busca ao Senhor. A palavra que sai da boca de Deus, ela nos nutre. Continuando nos versículos, ele diz, no versículo 10, porque assim como descem a chuva, a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come. Versículo 11, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a enviei. A palavra de Deus, nós sabemos que ela tem poder. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela é perfeita. Ela nos nutre e nos deixa fortalecidos, para que assim nós possamos ter força para espalhar essa mensagem, para proclamar o Evangelho. Porque a palavra que vem de Deus, ela nos nutre, ela nos fortalece, e ela vai fazer com que outras pessoas sejam fortalecidas.
Assim como a chuva desce, é o que o profeta escreve, assim como a chuva desce, ela nutre, ela deixa o solo próprio para germinar, dá pão ao semeador. Assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não volta vazia. E quando nós a recebemos, e nós a proclamamos, nós a espalhamos, ela vai ter um efeito multiplicador. Conhecer a palavra de Deus, amados, é fundamental. Porque aquilo que nós recebemos, aquilo nós também damos. Como nós dissemos algumas vezes, dar é melhor do que receber. Quando nós recebemos algo que vem de Deus e nós a espalhamos, aquilo tem um efeito propagador, aquilo faz com que a mensagem do Evangelho, a mensagem de vida, ela seja alcançada pelos corações, ela seja vivida por mais pessoas. E essa mudança que nós buscamos, essa mudança que nós vivemos hoje. Continuando, no versículo 12 diz o seguinte: porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes, os outeiros, exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Versículo 13: em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome para si eterno, por sinal eterno que nunca se apagará. Ele fala a respeito de espinheiro, que o espinheiro será como a faia. A faia, eu fui pesquisar, é uma árvore frondosa, é uma árvore grande, é uma árvore que dura muito tempo. A expectativa de vida dessa árvore gira em torno de 150 a 300 anos. Então a mensagem de Deus, Cristo em nossas vidas, vai provocar essa mudança. Veja como ele faz essa comparação. O espinheiro, aquilo que causa dor, aquilo que não tem proveito, se tornará em algo permanente, em algo frondoso, em algo bonito, em algo grande, amados. Essa é a mudança que Cristo faz em nossas vidas. Essa é a mudança que é provocada naquele que acha que não tem valor nenhum, que acha que não tem significado nenhum, mas a palavra de vida o restaura. A palavra de vida, a palavra do Senhor muda esse coração, transforma em algo bom, em algo bonito, em algo que tem de fato proveito, em algo que o Senhor ama. Essa é a mudança que o Evangelho lhe provoca. Essa é a transformação que o Evangelho tem poder para fazer. Então aquelas pessoas que receberam o Evangelho, que recebem, eles têm essa expectativa, amados, de receber algo que venha do Senhor. Eles adquiriram esse entendimento de que é algo único, é uma oportunidade que não pode ser desperdiçada. É algo que falta em nós, é algo que precisamos buscar, é algo que precisamos adquirir, é algo que vai de fato nos fazer com que sintamos completos. Não será uma coisa vazia. Nós sentiremos o Espírito Santo do Senhor trabalhar em nossas vidas, mover os nossos corações, trabalhar por nós, porque de nós mesmos não conseguimos fazer nada. De nós mesmos não conseguimos, às vezes, orar como convém. Não conseguimos falar com Deus. Não conseguimos ler a Bíblia. Não conseguimos louvar a Deus em espírito e em verdade. Então, se quisermos, amados, nos aproximar de Deus, viver cada vez mais esse Evangelho maravilhoso, essa glória maravilhosa que está disponível, que estamos e vivemos nesse tempo em que isso é possível, nós precisamos buscar, ter sede de Deus. Ter sede é aquilo que nos tira o sono, é aquilo que falta em mim,
É uma busca incessante, é uma busca que nos vai fazer aprofundar cada vez mais, buscar cada vez mais, pois os pensamentos dele são maiores do que os meus. Ele conhece e sonda nossos corações, e precisamos ter, nesse sentido, entender que Deus, Ele conhece a mim mesmo melhor do que eu mesmo. É Ele que trabalha em nossas vidas, é Ele que muda e transforma as nossas vidas. Então aproveitemos, amados, esse tempo de desfrutar do Senhor, esse tempo que é acessível buscar a presença de Deus. Se vamos orar com fervor. Se vamos adorar, adoremos em espírito e verdade. Se nós vamos nos reunir, nos entregamos de corpo, de alma, entregamos tudo a Ele, porque Ele é merecedor de toda honra, de toda glória, de todo louvor. É nisso que nós meditamos nessa noite, amados, para que venhamos nos fortalecer cada vez mais, porque a força mesmo não vem de nós mesmos, a força ela vem de Deus, e podemos buscar e podemos adquirir dele. Amém, queridos? Essa é a mensagem para nossas vidas nessa noite. Que o Espírito Santo continue falando com os irmãos, continue falando com a igreja. Amém? Que as palmas louvam o Senhor.